Boa noite, irmãos. Saúdo a todos com a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 15, assim registra a palavra do Senhor. Ele disse: Escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. É uma promessa confortadora que Deus nos traz nesses dias de pandemia, em saber que Deus é quem guerreia as nossas guerras. Deus, Ele guerreia por você, Deus, Ele guerreia por mim, por todos nós, meus queridos. Ainda que nós estamos no meio de uma delas, que pode ser uma dificuldade financeira, pode ser uma dificuldade no relacionamento familiar, profissional ou qualquer outra área, há sempre um desgaste emocional maior para conosco, pois as adversidades, elas tentam sugar todas as nossas energias. Por isso que nós precisamos descansar em Deus. Por isso que nós precisamos lançar fora todo medo, toda a ansiedade e entregar a nossa situação, descansar a nossa situação no Deus que cuida de nós em todo o tempo. Ele é o nosso Pai. E é Ele quem vai guerrear as nossas guerras. Portanto, possamos atentar para esta promessa de Deus. Não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse enorme exército, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Que Deus abençoe ricamente nessa noite e que sejamos edificados mais uma vez com o estudo da palavra do nosso Deus. Vamos orar. Maravilhoso Deus, temos sido agraciados pelo Senhor com a tua provisão, com a tua proteção, e queremos, ó Deus, declarar que realmente somos dependentes do Senhor. E queremos, ó Deus, aprender a lançar sobre ti toda a nossa ansiedade, todos os nossos desejos, todos os nossos pensamentos, os nossos intentos, ó Deus. Queremos lançar sobre ti, para que o Senhor venha nos abençoar. Vem estar à frente, ó Deus, abrindo as portas de emprego para muitos que ainda necessitam de emprego para ter uma situação melhor financeira. Vem estar abençoando, ó Pai, os nossos irmãos que trabalham, que possam eles serem produtivos, os nossos irmãos que têm as suas lojas, as suas empresas. Que haja prosperidade, ó Pai, na vida, na empresa de cada um dos teus filhos. Queremos, ó Deus, orar ao Senhor a favor daqueles que se acham enfermos, pedir a ação graciosa do Senhor, a cura do Senhor. Pai, visita o teu povo, visita a tua igreja, ó Pai. Queremos que o Senhor realmente guerreie, nos dá vitória em tudo e que teu nome seja enaltecido e glorificado. Fique conosco na noite desse dia, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Restaurou minha cor.
Queridos, como anunciado hoje à tarde, e aqueles que têm nos acompanhado nos nossos estudos no livro de Tiago, vamos abrir nossas Bíblias, então, na Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 3, para o nosso estudo desta noite. Assim registra a palavra do Senhor. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam a vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis maus,
para esbanjares em vossos prazeres. Queridos irmãos, desta feita agora, Tiago ele já trata, dá prosseguimento à sua palavra de preocupação, de ética, de moral para a vida da igreja, quando antes ele estava falando acerca do problema da vida, sobre a língua, o mau uso da língua, as palavras malditas, que às vezes nós expressamos, que traz preocupações, divisões, facções à igreja, ao corpo do Senhor Jesus. E Tiago agora especifica com clareza o que quer dizer então confusão e retrata como ela é produzida por desejos invejosos e outros tipos de desejo. No lugar de confusão agora, lemos guerras, lemos contendas, lemos dissensões, e essas duas palavras, elas podem descrever essas discussões verbais violentas, e uma vez que as discussões desse tipo, qual sempre vêm acompanhadas de palavras ásperas, críticas e calúnias, o mau uso da língua provavelmente resultou dessas discussões. Guerras e contendas, nós queremos tirar essas duas palavras aqui. Aqui nós temos um pleonasmo retórico, é aquela expressão que às vezes nós usamos, vou subir para cima, é a mesma questão, guerras e contendas, né? O autor sagrado, ele quis indicar toda a contenda, dissensão, espírito faccioso que há na igreja, apontando para os líderes egoístas que atraem os discípulos após si e que eventualmente se defrontam com eles e com outros tipos de natureza. E se opõe a eles, então, esses alvos egoístas. Então, essa palavra, juntas, consideradas, indicam hostilidades agudas e crônicas na comunidade religiosa. E isso é algo moderno, é algo em nosso meio, onde nós estamos experimentando e vendo, estamos testemunhando várias divisões em igrejas, várias facções, porque são pessoas que causam isso na igreja. Mas o que nós queremos dar o tema para a noite, para o estudo desta noite, é sobre os prazeres malignos, que são a fonte das dissensões. E Tiago, ele está preocupado com o espírito aqui de inveja, de amargura, de certas discussões que promovem facções. Essa é a preocupação após ele dar uma série de instruções, de orientações de como usar a língua, de pedir a sabedoria verdadeira lá dos céus, do alto, que nós relatamos na semana passada em culto presencial. E ainda eu quero tirar algumas palavras para nós fortalecermos, porque os prazeres malignos são uma fonte de dissensões. Primeiro, observa a pergunta que Tiago fala. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa guerra? De onde, senão os prazeres? No grego aqui, o substantivo abstrato é Edom, que nós já conhecemos essa expressão como hedonismo, que é o prazer a si mesmo, que é o prazer que as pessoas têm para satisfazer a si mesmo. E essa palavra é usada, então, para indicar todo o prazer que temos de nos satisfazer. Entretanto, algumas traduções, eles preferem aqui a concupiscência, que traz a mesma expressão, dando ideia ao mal colorido, e ainda outros preferem paixões, carnais. O vocábulo ele pode incorporar
ambas ideias. Trata-se de um perverso desejo de prazer, às custas de qualquer coisa. Por isso que Tiago ele traz essa preocupação. É você querer ser abençoado, é você querer atraído, querer exaltado a toda e qualquer situação. Então, isso vai lhe causar, às vezes, uma discussão, uma facção no meio da igreja. E especialmente as imoralidades estão à testa da lista do preço, a lista desses preços aí, porque às custas de qualquer coisa. E embora certamente ela não ocupem um lugar exclusivo. O problema criado aqui dos homens que fazem dos prazeres o alvo mesmo de sua vida, tornando hedonistas, né? Ao invés de submeterem a Deus. E o 7º versículo, eles submetem a desejos incontroláveis à cata de prazeres. Observe o versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então, o versículo 7, é necessário nós submetermos a Deus para que assim essa vontade, esse desejo maligno saia de nossas vidas. E esses prazeres corporais, esses prazeres mentais e sociais que residem dentro da inquirição pelo domínio, pela fama, pela posição e pelas ações imorais. Então, de onde ele responde? De onde, senão dos prazeres, dos desejos malignos, né? A outra palavra que é conhecida é a palavra cobiçais. Cobiçais e nada tendes, que no grego é o pitimeu, que é o desejar, que é o anelar por, em bom ou em mau sentido. E aqui é óbvio que esse sentido de maneira prejudicial Tiago está tratando aqui, porque tal palavra era com frequência usada para indicar as paixões sexuais descontroladas, mas o presente contexto não limita no sentido a isso, é para dar satisfazer a si mesmo. As divisões traz prazeres a algumas pessoas, e nada tendes. Ainda a palavra que Tiago traz, a parte B do versículo 2, nada tendes, porque não pedis. Quer dizer, obter para si mesmo não é satisfatório. A alma que reconhece intuitivamente a natureza da verdadeira inquirição de vida não aceita uma satisfação falsa derivada do egoísmo. Portanto, o resultado líquido do egoísmo é a insatisfação. Então, eles desejam, falavam e não tinham nada tendes. Matais. Tiago aqui ele está no contexto original que deveria ser entendido literalmente, mas no contexto cristão, conforme o uso do autor sagrado, está em foco a destruição do bem-estar espiritual, da reputação alheia, da vida espiritual do crente individual, né, das igrejas internas. Quantas vezes as nossas palavras matam as pessoas. Às vezes damos alguma palavra que desanima as pessoas, onde muitos às vezes até têm deixado de vir à casa de Deus, vir à igreja, porque em algum momento já lançamos algumas palavras para elas que matamos a vida espiritual daquela pessoa. Que tiramos dela o prazer de estar na casa de Deus. Então, por isso, Tiago, ele coloca esse contexto de que matais, né? Até que era para obter, sim, era derramamento de sangue, mas às vezes nós temos matado sim, a vida espiritual de crentes individuais, matado igrejas com essas questões de facções, de divisões. Isso tem trazido
prejuízos enormes para o corpo de Deus. Queridos, ele traz uma outra palavra que eu quero tirar para nós. Depois de cobiçais e nada tendes, invejais. Versículo 2 aí, a parte A aí, matais e invejais e nada podeis obter, nada podeis ter. Essa emulação também não é satisfatória, até mesmo quando se obtém aquilo que se deseja. A porção nobre do homem, ela rejeita isso como digno. Quer dizer, a inveja, Paulo ele trata dessa mesma questão para nós tirarmos de nós todo tipo de inveja. Você não pode, a Bíblia não te autoriza a você ter uma inveja daquele que ora, daquele que canta, daquele que toca, daquele que prega, a inveja daquele que cresce. A inveja nunca foi bem-vinda ao meio cristão. E Tiago aqui mais uma vez, ele traz essa preocupação de que estava existindo na igreja ali espalhada quando ele escreve esta carta. Queridos irmãos, de onde procedem? Os prazeres malignos são as fontes de dissensões. Os prazeres militam a vossa carne. Prazer, já falamos, vem do grego edone, né? Que não são, ou que são prazeres pecaminosos, nos quais existe uma tendência malévola. Então, todo prazer, todo desejo que não é algo de Deus, ele é maléfico. E a figura aqui, uma figura militar, militam a vossa carne, refere-se ao tumulto e conflito entre os prazeres dentro do indivíduo. Então, Tiago aqui ele trata-se das questões de onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne. Então, há essa luta e nós precisamos entender que o Espírito sempre luta contra a carne. Por isso o apóstolo Paulo, ele nos orienta a enchermos do Espírito, para que assim não venhamos satisfazer as concupiscências da carne, os desejos do mundo, do maligno, mas ser dirigido pelo Espírito Santo. A parte B do versículo 2, nós vamos observar que cada uma das duas primeiras sentenças descreve um desejo frustrado, e a terceira é conclusiva. Observa comigo. Cobiçais e nada tendes. Foi um desejo frustrado. A cobiça não teve nada. Matais e invejais e nada podeis obter. Está no versículo 2, acompanha aí. Então, teve essa sentença, esse desejo frustrado. E a terceira, então, ele traz uma conclusão. Viveis a lutar e a fazeis guerra. Viveis a lutar e fazer guerra. Porque não conseguiram. Então agora eles querem tentar de outro jeito, né? Então eles vivem, eles lutam, fazem guerra para que haja dissensão até que venha satisfazer ao seu eu. Porque o hedonismo ele está impregnado na vida dessa pessoa. Ele quer a qualquer forma dizer que o seu desejo tem que se realizar, tem que se concretizar. Então Tiago ele traz essa preocupação na vida daquele crente que está dentro da igreja, membro de igreja. Por isso nós precisamos tomar cuidado com a nossa vida cristã. E essa estrutura que nós aqui colocamos, ela coloca uma ênfase no fato de que os desejos frustrados conduzem à violência, inveja e ciúmes, levam a atos hostis,
como brigas, guerras e homicídios. A inveja, ela domina a mente do homem e incita a destruir aquele de quem ele tem inveja. Está ligado à cobiça e à inveja. São dois desejos que andam juntos. Por isso, a Bíblia nos proíbe a ter essas atitudes maléficas, até demoníacas, que não fazem parte do corpo de Deus. Porque a decisão, se nós observarmos, a decisão dos principais sacerdotes de entregar Jesus a Pilatos foi atribuído à inveja. Acompanhe comigo Marcos capítulo 15, versículo 10. Marcos 15, 10. Por que os sacerdotes, por que as autoridades, aos principais, entregaram o Senhor Jesus? Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Então, a inveja foi a causa dos principais sacerdotes entregarem Jesus a Pilatos. A perseguição sofrida pela igreja primitiva quase sempre é atribuída a ciúmes. Atos capítulo 5, versículo 17, nós vamos observar isso. Atos capítulo 13, versículo 45, nós podemos observar. Filipenses capítulo 3, versículo 6, também certifica essa verdade. Homicídios, lutas e guerras devem ser os resultados da atitude descrita de ciúmes, invejas e cobiças. Por isso, queridos, é que a inveja, como diz o apóstolo João na sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 5, a inveja, ele leva a dois tipos de homicídios: ao homicídio literal e ao ódio. Cuidado, nós matamos as pessoas com as nossas palavras por causa da inveja, por causa do sucesso de alguns, por causa do bem-estar. E aqui eu quero concluir esse estudo desta noite. A parte B do versículo 2 e o versículo 3 mostram que, porque é frustrado esse desejo de ter, é devido à falha de um orar de modo apropriado. Observa comigo, então, mais uma vez, volte ao livro de Tiago, capítulo 4, o versículo 3. Nós vamos observar ali, então, por que os desejos foram frustrados. Nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Mais uma vez, ele traz a palavra Edom, que é de onde nós conhecemos o hedonismo. Então, é devido a uma falha em orar de modo apropriado. Nada tendes, porque não pedis. E quando chegam a pedir, o pedido era feito de modo errado, com motivos egoístas. E por essa razão eles não recebiam. E Deus não concede apenas dádiva, mas também o prazer nelas. E que saibamos, queridos, na semana que vem nós vamos, ou na próxima nós vamos falar sobre o sentido ainda da oração, como orar para que Deus responda as nossas orações. E não vamos orar para a nossa satisfação, para o nosso desejo, para o nosso bem-estar. A oração, ela deve ser segundo a vontade do Pai, adorando ao Senhor, para o bem da família, para o bem da igreja. As nossas orações, os nossos louvores, as nossas intercessões, podemos sim, como falamos sábado passado ali, numa reunião na casa da nossa irmã Esmeralda, sobre a oração de Jabez, pedir bênçãos para nós, pedir prosperidade,
Isso não é pecado. Pedir a provisão de Deus, pedir a proteção de Deus, pedir a presença de Deus em nossas vidas, são pedidos que Deus concede. Nós vamos observar lá que Deus, ele respondeu à oração de Jabez. Ele pediu bênçãos, pede bênçãos para a sua vida, para a vida da sua família, do seu irmão, pede a presença de Deus, pede prosperidade para você, para o seu próximo. Nesses dias onde nós estamos observando várias empresas fechando, vários chefes de famílias, várias irmãs, pessoas desempregadas. Por quê? Porque está necessitando de prosperidade. Então peça prosperidade para os nossos irmãos empresários, nossos amigos, porque a prosperidade deles dependem da permanência de seus empregados. Nossos irmãos estão empregados e se a firma fechar, quem é que vai cuidar? Então peça bênção, Deus, para os empresários. Peça proteção para que o maligno não venha chegar, o homem mau não venha chegar à sua tenda, à minha tenda, à nossa igreja, a tenda do próximo, para que o Deus afaste o malfeitor do nosso caminho. Enfim, peça a Deus bênçãos e Ele concede. Amém? Mais uma vez, nós queremos então justificar o nosso culto de agora à noite, sendo transmitido online, devido a uma presença maciça de pessoas, de irmãos, amigos, familiares do Valdir, que não eram de nossa igreja. Então nós tomamos essa decisão de fazer o nosso culto em transmissão. Mas na próxima quinta-feira nós estaremos em culto presencial. Desde já falando, convidando para domingo à noite também nós teremos o nosso culto presencial. Amém? Deus abençoe a sua vida ricamente, em nome do Senhor Jesus. Maravilhoso Deus, Pai eterno, graças te damos por esse dia maravilhoso, graças te damos porque a tua graça, a tua bondade tem se manifestado na vida dos teus filhos, quando o Senhor está entrando de provisão, de proteção, de sustento para cada um dos nossos familiares. Pedimos a bênção do Senhor, pedimos a Deus que o Senhor venha nos ensinar, nos ajudar a vencer os nossos desejos, para os nossos prazeres, que trazem satisfação apenas a nós, mas que possamos, ó Deus, pensar no bem melhor, bem maior que a igreja do Senhor Jesus. Por isso oramos a favor da igreja, a favor de cada família, a favor de cada membro, oramos a favor do nosso país, oramos a favor daqueles que estão nas ruas trabalhando, a favor da vida, nas ambulâncias, o Corpo de Bombeiro, a Defesa Civil, a Polícia Militar, a Marinha, a Aeronáutica, a Polícia Rodoviária Federal, aqueles que trabalham em investigações. Pai, que o Senhor possa desbaratear todo o tráfico de drogas, de armas, que o Senhor possa, ó Deus, ajudar esses homens honestos que têm trabalhado, ó Deus, a favor do bem-estar da sociedade. Bem-estar ricamente abençoando o nosso país, dando sabedoria aos nossos governantes para que possam tomar decisões que sejam elas segundo a vontade do Senhor. Fique conosco, nos dê uma noite de descanso. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.